Ai. Então, tá. Deuteronômio, capítulo 13, do versículo 1 em diante. Vamos ver até onde a gente vai. Quando profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, e suceder que o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, dizendo, vamos após outros deuses, que não conheceste e sirvamo-lo, não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor, vosso Deus, vos prova, para saber se amais o Senhor, vosso Deus, com todo o vosso coração. E com toda a vossa alma. Após o Senhor, vosso Deus, andareis, e a ele temereis, e os seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, e a ele servireis, e a ele vos achegareis. E aquele profeta ou sonhador de sonhos morrerá, pois falou rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito, e vos resgatou da casa da servidão, para vos apartar do caminho que vos ordenou o Senhor vosso Deus, para andardes nele. Assim tirarás o mal do meio de ti. Interessante, vamos voltar e comentar. Interessante a linguagem, né? Quando profeta ou sonhador de sonhos, ele repete, né? Sonhador de sonhos. Para a gente é normal, sonhador é aquele que sonha. Né? Mas aí ele está falando profeta ou aquela pessoa que tem sonhos e visões, né? E aí, olha só que interessante, profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio. Então, ele está falando aqui, olha, pode ser que se levante no meio de ti pessoas, né, falsos profetas, que vão querer, mesmo estando no meio de vocês, né, mesmo vivendo, mesmo professando a mesma fé de vocês, eles podem querer tirar vocês do caminho do Senhor, né? Então, aí ele está falando dos falsos profetas que existem no meio de nós. Né? Então, quando acontecer isso, e ele der um sonho, uma palavra, uma profecia, né? E essa profecia for no sentido de adorar outros deuses, afastar o povo do Senhor, né? Mentiras, né? O povo deve estar atento para, seja esse profeta quem for, pode ser uma pessoa de respeito no meio de vocês, né? Ele é um falso profeta. Reconheçam ele no meio de vocês. Não ouçam as palavras dele, porque o Senhor, seu Deus, até permite essas pessoas no meio de vocês. Para quê? Para que vocês, né, se posicionem, para que vocês se decidam, para que vocês provem o seu amor para com o Senhor vosso Deus, né? Por quê? Para vocês amarem o Senhor de todo o coração, né? O Senhor coloca vocês à prova, vamos dizer assim, o Senhor deixa que essas situações venham sobre vocês para que vocês sejam provados. É como a gente fala, né? A prova que o professor dá lá na escola, né? Ela não tem o objetivo de reprovar o aluno, ela tem o objetivo de aprovar, né? Ver o conhecimento que o aluno tem a aquele respeito, né? E aí, se o conhecimento está deficiente, ele vai ter que ser melhorado, porque o objetivo é isso, avaliar o conhecimento para que seja passado para frente, né? Tanto bom, o nosso governo nem quer que aluno nenhum seja reprovado, né? O objetivo é passar para frente. Vai lá, vai embora. Só que o objetivo aqui a prova é para ser aprovado.
né? Então, você vai passar para frente, só que aprovado. Você não vai passar para frente de qualquer jeito, né? Porque o nosso governo quer que passe para frente de qualquer jeito. Só que não, a gente precisa estar preparado, né, para o próximo nível, vamos dizer assim. Então, aqui a prova é para aprovar, né? É para a gente, naquele momento, provar o nosso coração. E aí, o nosso coração está sendo sincero para com o Senhor? Eu estou amando o Senhor? Eu estou buscando o Senhor com todo o meu entendimento? Né? Estou raciocinando? Estou me decidindo, né, pelo Senhor? Ou, né, eu estou simplesmente sendo levada? Então, é para provar. E aí, ele já dá, olha só, é para provar. Então, ó, andem após o Senhor, sigam os mandamentos do Senhor, obedeçam o Senhor, né? Ouçam o Senhor e sirvam somente a Ele. E o que é para fazer com essa pessoa que está tentando tirar o povo dos caminhos do Senhor? Né? Hoje, a gente vai notar essa pessoa, né? Vai reconhecer essa pessoa e vai não dar ouvido, se afastar, né, dessa pessoa. Lá, nessa época aqui, ó, o que Deus fala? Mata, tira do meio de você, né? Por quê? Porque ele está pregando rebeldia contra o Senhor, seu Deus, que te resgatou da casa de servidão, né? Ele está tentando apartar você do caminho que o Senhor, seu Deus, te ordenou que andasse nele. Então, mata essa pessoa, né? Aí, então, aqui, ó, pra gente tira da sua vida tudo o que pode te fazer apartar do caminho do Senhor. Ensinos errados, tira da sua vida. Pessoas que querem te ensinar o caminho errado, tira da sua vida, né? Não vamos matar, mas não vamos mais dar ouvidos, né? Hoje, nós não vivemos pela lei, né? Nós não saímos matando as pessoas, mas a gente tem que se proteger desse tipo de coisa e se manter fiel ao Senhor. Então, a orientação aqui é: mantenha-se fiel a Deus e tudo aquilo que pode te apartar de Deus, você tira da sua vida. Quando Jesus fala lá no Novo Testamento, se a tua mão te faz pecar, corta a tua mão, né, e joga fora. Se o teu olho te faz pecar, arranca teu olho. Por quê? Porque é melhor que você entre para a vida eterna faltando um olho do que com o teu olho você vá para o inferno. Então, tem alguma coisa aí na sua vida te fazendo pecar, arranca da sua vida, porque é melhor ir para o céu, né? Sem ceder àquilo que está te atrapalhando, do que fazendo aquilo né? Fazendo aquilo que você quer, você ir para o inferno. É esse aí o... Quando te incitar, olha só, gente, né? Quando te incitar teu irmão, filho da tua mãe, ou o teu filho, ou a tua filha, ou a mulher do teu amor, ou o teu amigo, que é como a tua alma, aquele amigo mais chegado que um irmão, né? Dizendo-te em segredo: vamos e sirvamos a outros deuses que não conheceste, nem tu e nem teus pais. Dentre os deuses dos povos que estão em redor de vós, perto ou longe de ti, desde uma extremidade da terra até a outra extremidade. Então, se já apareceu uma pessoa aí, um querido, falando, vamos servir outros deuses, né? Não precisa ser esses conhecidos aqui, não, né? Outros que nem nossos pais conheceram. Não consentirás com ele, nem o ouvirás, nem o teu olho o poupará, nem terá piedade dele, nem o esconderás, mas certamente o matarás. A tua mão será a primeira contra ele para o matar, e depois a mão de todo o povo. Com pedras o apedrejarás até que morra, pois te procurou apartar do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito e da casa da servidão. Quer dizer, o que é isso daqui, né? Mesmo que seja aquela pessoa mais querida sua, mesmo que seja o filho,
mesmo que seja a mãe ou o pai, mesmo que seja esposa e esposo, né? Ou aquele amigo querido. Qualquer um que tentar te afastar dos caminhos do Senhor, né? Lá a ordem era mata, né? Porque fidelidade ao Senhor, ama ao Senhor com toda a tua força, com todo o entendimento, teu entendimento, né? E todo aquele que quiser te afastar dos caminhos do Senhor, mata. Então, nós vamos fazer o quê? Todo aquele que quiser nos afastar do caminho do Senhor, seja o mais querido, né? Não tem poder, né? Ah, é o marido, né? Não tem poder, o marido não pode me afastar dos caminhos do Senhor. A mãe, o pai não pode me afastar dos caminhos do Senhor, né? Eu posso me afastar dessa pessoa, né? Ela está se interpondo, né? Ou você escolhe aí, quem é que você quer, Deus ou eu, né? Deus ou eu. E agora o negócio é assim, ó, é Deus, né, e a pessoa. Essa escolha esdrúxula aí que eu falei, é Deus e a pessoa. Não é a igreja e a pessoa. Por quê? Gente, a gente vê tantas coisas também, né? Tem mulher que se converte, homem que se converte, pessoas que se convertem, que elas esquecem da vida, né? E aí vai viver para a igreja, vai viver enfurnado na igreja. Tudo quanto é culto está lá enfurnado na igreja. Né? É segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, e se tiver mais vezes durante o dia, vai também. Né? É o culto da tarde e o culto da noite. E aí, muitas pessoas, muitos maridos, principalmente, reclamavam de mulheres, né? Das suas esposas que não saíam da igreja, né? Olha aí, está havendo uma falta de entendimento. Por quê? É para você amar a Deus com todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Não é amar a igreja com toda a tua força, viver para a gente precisa, né? A gente precisa da igreja, a gente precisa cultuar junto com a congregação dos irmãos, mas a gente tem que ter sabedoria. Quanto a isso, o apóstolo Paulo vai dizer também, né, os procedimentos de um para com o outro, da esposa para com o esposo, do esposo para com a esposa, né, e agir com sabedoria, né, porque a gente tem hoje, acho que nem é muito ensinado isso com clareza em alguns lugares, mas existe uma ordem de prioridades na nossa vida. A nossa prioridade é Deus. Nossa prioridade é Deus. Depois é a nossa família. Tem pessoas priorizando gente de fora, né? E deixando a família, né, na mão. A nossa família é Deus, a nossa família, o nosso trabalho, que é de onde a gente vai tirar o sustento para nós e para a nossa família, e depois a igreja. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. É lógico que tem trabalhos que, às vezes, a pessoa, né, aí fala, ora tanto, pede a Deus um trabalho, Deus dá lá o trabalho para a pessoa, aí a pessoa some da igreja. Opa, peraí, o que aconteceu? Né? Que trabalho é esse também? Que não, a pessoa, ou a pessoa não está tendo tempo nenhum de ir à igreja, né? Ou a pessoa está desleixada com a igreja, né? Porque ela está priorizando outras coisas. Então, a igreja tem o lugar dela na nossa vida, né? Mas a igreja não é Deus. Né? A igreja não é Deus. É Deus em primeiro lugar. Depois, a família, o trabalho e a igreja. Então, aí, essa orientação aqui, então, para a gente priorizar Deus. Deus acima daquele nosso ente mais querido. Se o ente mais querido estiver nos afastando de Deus, aí você tem que tomar uma posição. Peraí, eu não tenho que escolher entre você e Deus, né?
Não é essa porque se eu tiver que escolher entre você e Deus, certamente a minha escolha vai ser Deus. Então, não me peça para fazer essa escolha, né? Isso agora a nossa atitude, né? E se a pessoa insiste, né? Esse amigo, né? O pai, a mãe, né? Que a gente nem a casa vai viver, né? E aí o pai e a mãe querem, né? Às vezes, vamos colocar aqui, a mãe é católica, a filha se converteu, e aí a mãe fica insistindo, o filho se converteu, e aí essa pessoa fica insistindo, né? Em falar e não deixar, não sei o quê. Então, é melhor afastar, né? Afastar um pouco, ou não discutir, afastar um pouco até que essa situação acomode, e não discutir sobre isso. Não, sobre esse assunto a gente tem divergências sérias, não dá para a gente conversar, né? Por quê? Você vai querer me convencer de uma coisa que eu não serei convencida, né? Não, assim, você tem o seu ponto de vista e não vai mudar, e eu tenho meu ponto de vista e não vou mudar. Então, isso é ponto fundamental. Eu não mudo. Você não muda, eu não mudo. Então isso com relação a se manter fiel a Deus. E lá ele fala, não importa quem seja, não importa quem seja, ninguém tem esse direito de se interpor entre você e Deus. E lá no Antigo Testamento a ordem é mata. Né? E aí... Hoje, hein? Meu Deus do céu. Então, mas hoje, é o que a gente está falando, né? Hoje a gente tem outras atitudes. A gente não vai deixar que essas pessoas, por mais amadas que sejam, nos separem do amor de Deus. Então, mas você vê, e Deus é tão bom que mandou o seu próprio filho, seu único filho, para morrer no nosso lugar. Olha isso. Sim. A bondade de Deus. E Deus aí, tem sendo esse poder, Deus tão... só ele tem esse poder, né? De dar essas ordens aqui. Né? Eu sou contra a pena de morte por conta disso também. Eu prefiro uma prisão perpétua. No final das contas, não tem nada disso. Está todo mundo solto, né? Não tem justiça nenhuma nessa terra. É uma bagunça. É uma questão de justiça, e a justiça está... Maristela, por exemplo, quando a pessoa pode ter sido o pior bandido, né? Pior bandido. Se ela se arrepender, Deus, né? Com certeza. Se ela se arrepender, Deus vai perdoar. Deus vai perdoar, né? E ela vai para o céu. Se ela se manter, né? Na sua fidelidade a Deus. E aí, a pena pelos crimes dela, ela terá que passar. Se for ficar pena, prisão perpétua. Se for pena de morte, pena de morte. E o que ela vai fazer? Ela vai aceitar. Porque, afinal de contas, o que é a morte? Se naquele país eles consideram que a morte é a pena para aquele crime que ela cometeu e a morte é suficiente, então, né? E aí ela vai passar por aquele momento e pronto, vai para Deus. Né? O que ela fizer depois que ela se converter, né? Ela vai ter o galardão daquilo que ela fizer depois que se converter. Aquilo que ela fez antes, morreu, acabou. Ela é nova criatura, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Né? Se você se converter de verdade, né? Isso, as coisas velhas passaram, tudo faz se de fez novo, conta. né? E agora o fruto dessa nova vida que será levado em conta. Então, morrer é lucro. Para quem teve esse entendimento, né, morrer é lucro. E se ela vai aceitar a pena do país, porque ela reconhece que ela é merecedora daquele castigo, do castigo que as autoridades estão dando a ela. Porque a palavra de Deus diz que não há autoridade que não tenha sido constituída por Deus, né? E as leis existem para punir. Então, tudo bem que a gente vê locais onde a justiça
não é feita, né? Às vezes as leis são injustas e às vezes a lei é justa, mas as pessoas não cumprem a lei. As pessoas se beneficiam, distorcem, exercem injustiça, né? Mas a lei foi feita para fazer justiça. Então, e a pessoa que se converteu a Deus e tem o entendimento de para onde ela vai, então ela está tranquila. Então, você sabe que eu estava, esses dias, tô olhando aqui, né? Será que Paulo chegou a via de fato matar alguém? Matar mesmo, a mão dele, porque ele consentiu lá na morte ele de levou muita gente presa, Estevão, né? Ele arrancou muita gente das arrancou suas muita casas, gente, né? fazia o Arrancou povo muita gente lá das suas negar casas. Jesus, tudo baseado nisso aqui, né? Só que, então, se ele matou alguém, Maristela, né? A Se Bíblia ele não matou relata, alguém, devia de fato mesmo, não tem. então, a Bíblia não relata se ele matou mesmo. Ele estava ali, né, presente na morte de Estevão, consentindo com a morte de Estevão e segurando as roupas das pessoas que apedrejavam a Estevão. Então, ele considera-se que ele, né, se tivesse outra pessoa segurando as roupas ali, né, ele mesmo iria apedrejar Estevão. Né? Então, o negócio é o seguinte: era a lei e ele estava vivendo a lei, no zelo da lei, né? Aquilo que o Senhor mandou fazer, que é a pedreira, no entendimento deles, o que Jesus estava fazendo, né? Ensinando contra a lei. Ensinando contra a lei. Então, por isso que eles, muitas vezes, sem ter o conhecimento, sem ter reconhecido, muitas vezes eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus. Né? Para você ver Paulo, como Deus sabe todas as Paulo coisas. Poderia ter pegado em pedras também para apedrejar Jesus. Né? Poderia. E se eles tivessem apedrejado, Paulo teria, então ele teria sido, mas em cumprimento, no entendimento da lei do Senhor que eles tinham ali naquele momento. Tá. Né? Então, aqui, a gente viu. Agora aqui. Quando ouvires dizer que algumas das suas cidades, olha só, então, até agora era uma coisa pessoal, individual, né? Agora já é uma coisa mais coletiva. Versículo 12. Quando ouvires dizer de alguma das tuas cidades que o Senhor teu Deus te dá para lhe habitares, que uns homens, filhos de Belial, saíram do meio de ti, que incitaram os moradores da sua cidade, dizendo, vamos e sirvamos a outros deuses que não conheceste. Então, inquirirás, informar-te-ás, e com diligência perguntarás. E eis que, sendo esse negócio verdade, e certo que se fez uma abominação no meio de ti, então certamente ferirás ao fio da espada os moradores da cidade, destruindo a ela e a tudo o que nela houver, mulheres, crianças, animais. Isso daí é anátema, né? Maldito. E ajuntarás todo o seu despojo no meio da sua praça, e a cidade todo o seu despojo, e queimarás totalmente para o Senhor teu Deus. E será montão perpétuo, nunca mais se edificará. É interessante quando Josué está ali na conquista da terra de Jericó, né? Que aí eles entram, eles conseguem, né, pelo poder do Senhor, entrar naquela cidade. Era uma cidade fortificadíssima, né? Muralhas de 7 metros de altura, né? Muralhas largas que havia casas em cima. Então, uma cidade impenetrável. O que eles fizeram? Somente rodearam a cidade. Rodearam a cidade por 7 dias. E depois, no último dia, rodearam a cidade 7 vezes. E o que aconteceu? Tocaram trombeta, gritaram e as muralhas da cidade caíram. Então, o Senhor entregou aquela cidade na mão deles. E o que o Senhor disse? Tudo nessa cidade será queimado a fogo.
Tudo, não pega nada. E aí foi lá Acã e pegou uma faca, uma prata, uma capa, né? E aí Deus havia dito para não pegar nada, porque tudo aquilo ali era abominação, né? A forma como aquela cidade vivia era detestável ao Senhor. Nada dela serviria para eles, né? O Senhor não queria que eles tivessem contato com nada. Não ponha o olho em nada, queima tudo, passa aquilo, espada tudo. E aí, a mesma orientação aqui, ó, porque uma cidade inteira, né? Os homens incitaram e a cidade deu ouvido, né? Então, nada, nada vai sobrar, seja maldita, né? Porque a cidade inteira se afastou do Senhor e fez aquilo que é abominável ao Senhor. Então, não tenha misericórdia, não perdoe, né? Passa tudo a fio da espada. Aí estou lembrando também que o Senhor falou isso para Saul, né? Vai lá, passa a fio da espada, mata tudo, né? Aí, de repente, tá lá o rei dos amalequitas vivo e os balidos das ovelhas, né? Samuel Fora que chega e fala, o que é isso aí que eu estou ele ouvindo? queimou sacrifício O também, que não é isso foi? que eu estou ouvindo? Deixa eu tirar isso daqui que não está mais funcionando. Aqui. Saúl, ele também. Peraí, só um pouquinho, Mari, que eu não estou te ouvindo porque ele está com o Bluetooth. Aí, vou tirar o fone aqui. Desativa. Pronto. Não é aquela passagem que ele ficou ansioso? Ai, o Samuel está demorando. Está demorando. Aí ele pegou, Demorando. colocou lá sacrifício para Deus, foi lá. Isso. Bom, isso daí foi outra situação, né? Foi outra situação? Outra situação. Por quê? Aí o Saul estava demorando, e ele foi lá e sacrificou. Ele acabou de sacrificar, né? Aí o Samuel. Samuel chegou. E aí, que foi que você fez? Você sacrificou o Senhor. Isso não é a sua função. Você só tinha que ter esperado. Você não tem função religiosa. A sua função é política. Então, mas foi aí que Deus tirou o reino dele. Aí essa passagem não tem a ver com o rei que você falou? Tá. Não, a outra passagem é que ele chegou, ele poupou a vida, né? Poupou a vida. Na verdade, do rei e dos animais. Do rei dos animais. E aí, o Samuel ouviu aquilo lá e falou: o que é isso aqui? Eu não mandei você destruir tudo? Aí ele fala: mas isso daí é para fazer oferta ao Senhor. Aí o próprio Samuel foi lá e matou, né? O rei foi lá e matou o rei Amalequita e falou: o Senhor tem mais prazer em que você sacrifique a ele ou em que você obedeça? Obedeça. Foi isso que Samuel falou, né? Samuel falou. Mas, na verdade, ele ficou de olho nos bichos, né? Ele ficou de olho ele ficou de olho em alguma coisa que aquela cidade tinha, o que ele poderia levar daquela cidade, né? Então, vou sacrificar ao Senhor, vou oferecer ao Senhor. O desejo do coração dele, a avareza dele, né? Que fez ele olhar para aquilo. Era para entrar, matar tudo, né? E sair. Né? O que ele fez? Poupou a vida do rei. Por que poupou a vida do rei? Por acaso a vida do rei é melhor que a vida de uma criança que tinha naquela cidade? Né? Vale mais? Então, o Saul não obedecia, né? Saul não obedecia. Nós fomos chamados não a questionar, mas a obedecer e a ser fiel a Deus. Né? E é lógico, né? Lá, Romanos fala, a nossa fé é racional. Né? Então, ser racional não é questionar. Né? É diferente. Né? Eu raciocino, eu penso, eu pondero, eu vejo o porquê das coisas, e aí, né? Não é uma fé cega,
né? Ah, não. Então, nesse caso, o questionar é você ver qual é a razão da minha fé, raciocinar, né? E aí, então, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, para guardares todos os seus mandamentos que te ordeno, para fizeres o que for reto aos olhos do Senhor teu Deus. Olha só, então, ó, também nada pegará a tua mão daquilo que for anátema, para que o Senhor se aparte do ardor da sua ira e te faça misericórdia, e tenha piedade de ti, e te multiplique, como jurou a teus pais, né? Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus para guardares. Então, quando você ouvir, é o que ele está falando aqui, né? A fidelidade de Deus, né? Condicionada à obediência deles, né? Se vocês forem fiéis, se vocês me obedecerem, eu abençoarei vocês. Né? Vocês serão o meu povo particular, né? Eu vou estar com vocês, eu vou livrar vocês dos seus inimigos. Então, o requisito é fidelidade. Mantenha-se fiel ao Senhor e afasta de você tudo aquilo que pode te apartar dos caminhos do Senhor, dos mandamentos do Senhor. Mesmo que aquilo seja uma coisa preciosa para você, mesmo que aquela pessoa seja preciosa para você. Né? Jesus diz que nos fins dos tempos, as pessoas se levantariam, né, por causa dele. Pai contra filho, filha contra mãe, nora contra sogra. Então, na verdade, às vezes a gente quer essa paz a qualquer custo. Não, a paz não é a qualquer custo. Né? A Bíblia fala para a gente viver em paz com todos os homens, com todas as pessoas, né? Quando depender de nós, quando depender de vós, fala lá, vivei em paz com todas as pessoas. Isso sem abrir mão daquilo que é fundamental. Amém? Terminamos aí o capítulo 13. 13. Vamos para o capítulo 14. Olha só que interessante. Capítulo 14, versículo 1. Sois filhos do Senhor, vosso Deus. Não vos darei golpes, nem poreis calva entre os vossos olhos por causa de algum morto, porque és povo santo ao Senhor teu Deus. E o Senhor te escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra para lhe seres o seu próprio povo. Então, aí, essa primeira orientação aqui, versículo 1 e 2. O que ele quer dizer? Oi? A gente vai mudar agora aí, em cima aqui. Vai mudar agora para o 14? O slide. Vamos ver o que tem aqui no próximo slide. Espera aí, é verdade, né? É porque o slide não estava mudando já há bastante tempo, então até aí. Acabou. Vamos pegar, então, o próximo aqui. Deixa eu pegar o próximo. Aqui. Deuteronômio. Agora é o 30. Aqui. Então, não vos darei golpes, nem sobre a testa farei calvas por causa de algum morto. Eu achei, assim, interessante isso daqui, né? Que negócio é esse, né? Ele está falando... Sobrancelha? Não, raspar a cabeça mesmo, né? É sobrancelha, né? Não, sobrancelha? Não está escrito. Olhos. É porque está escrito aqui, ó, nem fareis calva entre vossos olhos por causa de algum morto. Nem fareis calva entre vossos olhos.
filhos sois do Senhor vosso Deus. Não vos dareis golpes, tá? Nem fareis calva entre vossos olhos por causa de algum morto. morto. Na verdade, Nossa. raspar a cabeça, né? Raspar a cabeça. E aí, talvez, nesse caso aí, eles raspassem tudo, né? Ai. A interpretação, dona Maristela, vamos acordar. Entre vossos olhos. Entre os olhos deles. Desculpa aí, vai ficar gravado para a posteridade. Estou com sono, gente. Eu estou com sono. Tá bom. Então, para eles não rasparem a cabeça. Ai, não Deus. raspem a cabeça, né? Em sinal, né? Olha, por causa de algum morto, né? Em sinal desculpa aí. Em sinal de luto por alguém que da sua família morreu, em sinal de luto, você não deve raspar a cabeça. Sim. Porque isso era um costume daqueles povos ali, né? Quando morria alguém, eles raspavam a cabeça, né? Em sinal de que eles estavam sofrendo. E às vezes, gente, eles se cortavam, né, no luto, né, para mostrar que estavam sofrendo, e quanto mais dor eles impusessem ao corpo, aquilo era para mostrar que eles estavam sofrendo emocionalmente, sofrendo na alma. Deus falou, vocês não vão fazer isso. Oi? Então, essa parte aí, ó, eu tô com duas Bíblias, eu tô com uma no João Ferreira e tô com uma outra aqui, ó. Vocês são os filhos do Senhor, como é que é? O seu Deus, não faça cortes no corpo, nem raspe a frente da cabeça por causa dos mortos. Isso mesmo. Ó, não vos darei golpes, né? Isso. Cortes. Cortes, não se cortem, né? Não se cortem, né? E nem raspem a frente da cabeça. Em sinal de luto. Não raspa a cabeça, às vezes eles raspassem só uma parte, às vezes raspassem a cabeça toda, às vezes raspassem só aqui, sei lá como é que eles faziam isso, mas eles acabavam raspando para mostrar que estavam sofrendo. E Deus fala o quê? Não, vocês não vão agir desta forma, né? Vocês são um povo separado. Vocês são o meu povo. Vocês não vão agir conforme esse povo aí que não me conhece age, né? Então, vocês podem até chorar, vocês podem manifestar o seu luto, mas vocês não vão se agredir, né? Vocês não vão se machucar, vocês não vão, pode até ficar com cara triste, mas não vai se machucar, né? E aí eu lembrei de quando Nadab e Abiú morreu, né? Que Deus proibiu Arão, né, de chorar. Arão e os filhos de Arão, né? Deus proibiu eles que eles manifestassem, né, esse luto. Por quê? Porque se eles fossem manifestar esse luto, primeiro que eles teriam que exercer a sua função, né? Eles eram os sacerdotes, os líderes espirituais da nação. Eles teriam que estar ali cumprindo a sua função. Não é porque morreu alguém, por mais que essa pessoa seja querida, e aí está mostrando o respeito ao Senhor. Essa pessoa querida que se levantou contra o Senhor, o que o Senhor falou para fazer com ela? Mata, né? Então, a pessoa que se levanta contra o Senhor pode ser, né, de sangue nosso, mas ela não é mais importante que o Senhor, né? A gente pode até estar sofrendo por dentro, né? Mas a nossa atitude é de respeito ao Senhor, né? Consagração ao Senhor, santidade ao Senhor. Ainda mais aquelas pessoas, Arão, né, e os sacerdotes, que os outros dois filhos dele, que eram o exemplo da nação, o exemplo de santidade para a nação, né? Se eles fossem ali
descabelar, chorar, porque o costume deles é descabelar, desgrenhar o cabelo, né? Desgrenha o cabelo, joga cinza sobre o corpo, né? Mostrando a tristeza. Né? Se eles fossem fazer isso diante de toda a nação, o que o povo ia pensar? Olha lá, eles estão achando que Deus foi injusto de ter punido Nadab e Abiú. Né? Então, às vezes, a gente pode pensar, como Deus foi duro com eles. Não, nós fazemos as nossas escolhas, né? E nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Nós não podemos dizer que Deus, vamos dizer assim, Deus é ruim por mandar as pessoas para o inferno. Não tá bom. Não, Deus não é ruim por mandar as pessoas para o inferno. Deus dá às pessoas a liberdade de elas escolherem se querem ir para o céu, né, ou se querem ir para o inferno. Se as pessoas querem ir para o céu, né, através de Jesus, reconhecem a salvação em Jesus, vão para o céu. Se as pessoas não querem, Deus dá liberdade de escolha, não querem ir para o céu, não querem aceitar a salvação que Deus está oferecendo, Deus é injusto? Não, ele deu a liberdade. Escolhe o que você quer fazer. Ele tem todo o controle de tudo na humanidade. E ele viu a Raabe? A Raabe também, ela podia ter denunciado, né, eles dois lá. Não, ela viu ali, ela creu ali. Ninguém escapa de Deus. Deus, o Espírito Santo, ele fala com todo mundo. Liberdade. A gente tem a liberdade de escolher. E ainda Deus fala lá para esse povo israelita, né? A pessoa de Moisés, Deus fala lá, olha, eu coloco para vocês, né, a vida e a morte para vocês escolherem, né? Escolhe a vida. Escolhe a vida. Deus espera que a gente escolha viver. Agora, se a gente escolher morrer, a escolha é nossa, né? A pessoa que escolheu não ir para o céu, foi a escolha dela. Deus é bom, Deus é justo, né? Deus dá a liberdade da pessoa escolher. Deus dá a salvação para todo mundo Deus dá, e dá a liberdade da pessoa escolher. Eu creio de todo o meu coração que nenhum inocente vai para o inferno. Não vai. Porque o julgamento de Deus é perfeito. Eu estava vendo um ensino, tem coisas que a gente não consegue imaginar. Mas como é que vai chegar lá? Mas nunca ouviu falar. Mas não sei. Gente, nós estamos falando de Deus. Deus é bom e Deus é justo. Nós estamos falando de Deus, Criador do universo. Peraí. Estava vendo um estudo hoje em que o palestrante, ele foi maravilhoso, eu postei lá no grupo da igreja, né, para que quem quiser ver. Eu vi lá, do Vailate, né? Isso. Aí ele fala sobre Deus providenciou a salvação para todos os homens, até mesmo o anticristo. Porque o anticristo é um homem. É um homem. Tá. É um homem. Tá. Não é o Satanás, né? Então, Satanás e seus demônios não tem. Mas para todos os homens, Deus providenciou a salvação. Agora, nós tomamos a nossa decisão. Né? Deus providenciou, por exemplo, para o faraó, né? Deus endureceu o coração de faraó. Peraí. Não, o faraó endureceu o coração dele. O faraó não iria responder positivamente a Deus nunca. Então, Deus usa essa situação, né? Endurece o coração. Mas, né, tira a sua graça, né, de sobre o faraó e fala, agora sofre as consequências das suas escolhas. Então, soframos as consequências das nossas escolhas. Então, que as consequências das nossas escolhas sejam boas, né? Sejam boas. Que escolhamos o bem, que escolhamos a vida. Então, olha só. Então, agora ele vem falar novamente sobre essa consagração, essa fidelidade a Deus e quanto a alimentos, né? Olha só. Porque és povo santo ao Senhor, teu Deus, e o Senhor,
porque és povo santo ao Senhor teu Deus. E o Senhor te escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra para lhes serem o seu próprio povo. É interessante que Deus escolheu Israel. Eu vi isso, acho que eu comecei a ler Êxodo, e acho que está ali no comecinho de Êxodo. Deus escolheu Israel antes que ele existisse. Não foi por causa de qualquer coisa que ele tivesse feito, né? Deus escolheu Israel. Deus escolheu Abraão, né? E Abraão se manteve firme, e Abraão se manteve fiel ao Senhor. Deus escolheu Isaac. Isaac foi fiel ao Senhor, e as promessas feitas a Abraão, Deus confirma a Isaac. Deus escolheu Jacó. Deus escolheu Jacó. Tem a questão dos 2 irmãos lá. Por que Deus escolheu Jacó? Eu amei Jacó e aborreci a Esaú, ele fala. Né? Porque Jacó, Deus viu o coração de Jacó. Jacó queria, né, o direito de primogenitura. Jacó queria o direito de primogenitura. Esaú só ficou triste porque ele perdeu as bênçãos. Ele não ficou triste porque ele perdeu o direito de primogenitura. Ele ficou triste porque ele perdeu as bênçãos. E ainda falou que o irmão enganou lá com o prato. Ele fala que o irmão enganou nada. Não enganou. Ele preferiu comer. Ele que preferiu. Preferiu dar o direito de primogenitura pelo prato de comida. E Jacó queria esse direito de primogenitura, né? Ele queria ser o herdeiro das promessas. O Jacó também, ele era meio danado, mas depois também amargou, hein, que aquele sogro dele. Consequências. Consequências. Mas é isso, né? Ele amou, né? Ele escolheu, ele quis as promessas, né? E Deus já sabia disso, antes que eles nascessem, né? Antes que eles nascessem. E Deus disse, antes que eles nascessem, amei Jacó e aborreci Esaú. Aquela atitude de Israel para com Deus, para com o direito de primogenitura dele, para com o direito de ser o sacerdote, né? O líder espiritual da família, ele não valorizou Deus. Ele só queria as bênçãos. Como muitas vezes a gente vê as pessoas por aí, né? Estão buscando as bênçãos. Elas não querem compromissos com Deus. Elas querem ser abençoadas. E aí muitos, né, vai na igreja só para Deus livrar, para Deus abençoar, para Deus fazer aquilo que elas consideram bom na vida delas. Não estão buscando a vontade de Deus. Então, aí, Deus escolheu, né, para serem o seu povo. E aí, Deus escolheu para ser o seu povo. É interessante a gente pensar, né, nós colocamos linguagem humana, né, nós vemos Deus como um ser humano, né, a gente atribui a Deus a mão, né, os olhos, né, atitudes humanas. Deus é espírito, e importa que o adoremos em espírito e em verdade. Às vezes a gente faz essa ideia aí de Deus como um ser humano. Deus não é ser humano. Mas é porque também a gente pensa em Jesus, né? Aí, Jesus, né, que também é Deus, Jesus que é o Deus que se encarnou, né, Deus que encarnou, que veio, morreu pelos nossos pecados. Ele sim, ele tem corpo, né, ele tem corpo de ser humano, mas o Espírito Santo não tem corpo de ser humano, né, e Deus não tem corpo de ser humano. Ele tem o corpo espiritual dele lá, que eu não sei qual é a aparência. Quando ele deve ser uma luz muito, né? Deve ser uma coisa muito poderosa, né? Mas não é nada daquilo que eu posso imaginar. É porque ele fala que fez a gente imagem e semelhança dele, mas aí tem aquela
Você que sabe esse negócio. As imagens, os atributos morais, os atributos, né? Deus fez a gente seres inteligentes, seres dotados de vontade, né? Seres racionais, né? Isso. Então, Deus... Que faz escolha. Isso, né? Então, ele fez isso, ele nos fez a sua imagem e semelhança. E tem atributos que são só de Deus, que aí a gente não tem, né? Isso, que aí só Deus é assim, eterno, nós somos seres eternos, desde que Deus nos criou, né? Sim. Só que Mas ele é Deus, antes da gente, Deus antes da é criação. eterno, de eternidade a eternidade. Deus, não cabe na nossa cabeça algo que exista desde sempre, né? Porque tudo para a gente tem um início, tudo para a gente tem um início, né? Pode até ser que não tenha fim, porque começamos, né? Quando a gente começa a entender a eternidade, não vai ter fim, né? Mas isso não vai ter fim. Mas um dia começou, né? Na nossa cabeça. E não, né? Deus é Deus de eternidade a eternidade. Eternidade. Então, então Deus é eterno, Deus é onisciente, Deus é onipresente, né? Deus é o amor, né? Deus é o poder, né? Então, são coisas. Aí, e tem outras características de Deus que nós não temos também. Mas o amor de Deus nós temos, né? Nós temos, mas porque Deus colocou em nós essa característica. Nós conseguimos amar. Hoje estamos assim com um amor muito limitado, um amor muito egoísta, né? Mas quando a gente fala, Ângela, pelo amor de Deus, que na verdade, Ângela, pelo amor de Deus, o que é isso? Como assim? Não, isso daí é chavão, né? Não, isso é chavão. Chavão? É chavão. Isso daí é uma exclamação de descontentamento, vamos dizer assim, eu não acredito. E se eu falar assim, Ângela, pelo amor de Deus, não faça isso. Vai te prejudicar. Favor, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo. Você está clamando. Pelo amor de Deus, clamando, por favor, né? Ou pode ser esse exasperação, pode ser um clamor, né? Mas é um jargão, é um chavão, não quer dizer isso. Talvez, o amor de Deus é uma coisa muito grande, né? O amor de Deus é algo incomensurável. Então, talvez aí a pessoa colocando essa coisa muito grande, né, ela possa, sei lá, chamar a atenção, né? E já são 5h11. 12. Opa! Nossa, vamos parar por aqui? Peraí, só onde é que parou? 14 o quê? Nossa, aqui, vamos lá. Esse negócio aí também, tomar 3. cuidado para o tal do não tomar o nome de Deus em vão, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque tomar o nome de Deus em vão, o que é isso, né? Marquei aqui. Deixa eu parar de apresentar, para a gravação aqui, né? E para a gravação. Aqui, para.